Observatório de Cultura e Arte de Taubaté, o ALT, que é o Observatório Urbano de Taubaté, o Coletivo Feminista Maria Lacerda de Moura, Coletivo Feminista Maria Vem com as Outras, o Diretório Acadêmico 14 de Fevereiro, da Unital, o Cursinho Libertas, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Coletivo Horizontes e os estudantes do Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Taubaté. E os membros da sociedade civil organizada também, que eles não fazem parte de nenhum grupo, mas eles nos ajudaram. A gente vai fazer uma série de perguntas para o candidato, dividido por eixos. Então, o eixo sobre cultura, desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, educação, saúde, esporte, planejamento urbano, cultura e desenvolvimento rural. Essas perguntas foram elaboradas conjuntamente com esses grupos que fazem parte, e a gente também entrou em contato com outros grupos da cidade que trabalham com as questões específicas. Então, foi eles que elaboraram as questões para a gente vai fazer por base de sorteio, tá? As questões elas estão dentro do saquinho aqui. Então, eu queria convidar o candidato... sim, só explicar como é que é feito, né? Vão ser divididos em duas partes a nossa sabatina. A primeira, a gente vai sortear as perguntas e fazer o candidato. Dentro dessas perguntas, o candidato tem 5 minutos para responder cada uma. E depois vai ser uma série aberta para quem estiver assistindo fazer pergunta também. Daí o candidato tem 3 minutos para responder. Tá? Então eu queria chamar à mesa o senhor Lousada. É isso que eu ia falar, o microfone ele é necessário porque ele está sendo, esse debate, essa sabatina, ela está sendo transmitida ao vivo pela internet no Facebook. Então as pessoas podem assistir de casa e posteriormente podem assistir também. Aí o microfone ele entraria nessa questão da captação do áudio para ele ficar um áudio bom aqui. Agora a gente vai começar com o primeiro eixo, que é o eixo de educação, e a gente vai dar para ele escolher a pergunta. Sim, nossa gente, perdão, é que a primeira vez que eu estou fazendo mediação hoje, e a gente tem 2 perguntas iniciais, que é a pergunta padrão, que a gente faz para todos os candidatos, tá? A primeira pergunta é quais são os custos e quais são os 3 principais financiadores da sua campanha? Qual é o custo da sua campanha e quais são os 3 principais financiadores? Bom, primeiramente quero agradecer ao grupo, a todos os grupos que nos convidaram. Eu acho que é importante esse debate, essa sabatina, para a gente proporcionar ideias para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui. Bom, o custo é R$10.000, se chegar a R$10.000. Quem está custeando isso sou eu mesmo, estou trabalhando para isso. Uma pequena reserva, e é assim que a gente faz uma política honesta, decente e bem transparente. E a segunda pergunta é: observa-se que muitos casos técnicos são preenchidos por indivíduos que não possuem informação adequada. Como você pretende mudar esta prática? Bom, esses cargos técnicos que você está falando é secretarias de departamentos, né? Diretorias. Por exemplo, eu quero dizer para você que a nossa campanha, nossa candidatura é uma candidatura solo. Somos eu e o Dr. Emilson, meu amigo que aqui se encontra, e chapa pura. O que é importante ter uma chapa pura? Que você não norteia, nem loteia cargos públicos, secretaria e diretoria. Quando você faz isso, algumas coligações, 3 ou 4 coligações, você fica na obrigação de disponibilizar secretarias e diretorias, e com isso você coloca em risco a sociedade taubatiana e uma sociedade, a questão social e econômica de uma cidade. Nós temos que ter qualidade, técnica e profissionalismo para fazer uma gestão técnica e profissional para Taubaté. Agora a gente vai partir para as perguntas relacionadas ao eixo. O primeiro é sobre educação. Vamos lá. A proposta sobre projetos socioculturais para ex-alunos das redes que privilegiem acesso à arte? Sim, com certeza. A questão arte em Taubaté anda bem esquecida.
E a gente vai privilegiar, sim, em todos os sentidos. Nós conhecemos algum tipo de trabalho feito em Taubaté que não tem o apoio faz muito tempo da gestão pública que aqui tem trabalhado. Eu tenho certeza que na nossa gestão, arte, cultura e turismo vai ser muito valorizado. Você tem algum projeto sociocultural ligado a isso? Alguma coisa pensada já? Veja bem, primeiro é resgatar tudo que está esquecido, está abandonado, né? Fazer um pente fino para que descubra novos talentos e que valorize os talentos já esquecidos. Com certeza, com um grupo atuante e com pessoas, como eu falei, ser técnico e profissional, a gente vai conseguir resgatar essa arte tão necessária para um município como Taubaté, que é rica em arte, em turismo e cultura. Então, ok, a gente vai para a segunda pergunta agora. Por Alberto, o nome do rapaz que fez essa pergunta aqui é Alberto Albissul, ele é aluno do curso Libertas. Se seria possível trazer ao campus universitário para a nossa cidade, como a Unesp, por exemplo. E eu queria perguntar também para o candidato, que faz parte da pergunta aqui, se é válido a criação de uma universidade pública em Taubaté. E como o candidato encara a possibilidade da federalização da Unital. Vamos por partes. Primeiro eu vou responder você sobre o campo. Acho necessário e importante. Até a questão da mobilidade urbana, né? A unificação dos campos é importante para Taubaté. E a criação da cidade universitária para Taubaté. Dentro dessa cidade universitária, com certeza, trabalhando gestor público, reitor Unital, consegue se desenvolver essa cidade universitária, você vai tirar esse gargalo, esse fluxo tão grande de carro dentro da mobilidade urbana. A cidade universitária, a unificação do campus é muito importante para os universitários e para os taubatianos. Tenho certeza que isso vai ajudar muito na mobilidade urbana. E tem a segunda parte da pergunta, que é se o senhor acha que é válida a criação de uma universidade pública em Taubaté e como o senhor encara a questão de uma possível federalização da Unital, por exemplo? Não, eu não concordo com a federação da Unital, por exemplo, eu acho que não. Acho que nós temos que valorizar o que é nosso. A Unital é importante que continue sendo de Taubaté. Esse é um ponto que a gente defende. E uma questão pública dentro da Taubaté eu teria que analisar melhor, mas a princípio não. A princípio a Unital é importante que continue sendo ministrada e trabalhada junto com a gestão e com a Universidade de Taubaté, o que precisa dentro da Unital. Veja, há muitos anos atrás, nós tínhamos a Unital como referência dentro do ensino nacional. Nós tínhamos uma das melhores faculdades de Direito do país, né? Era muito importante, eu não vou dizer a classificação, terceira ou quarta melhor faculdade dentro do país. Tínhamos a medicina como referência no nosso país. Nós somos uma população universo de 50 faculdades de medicina dentro do Brasil e a Unital está classificada em 44ª dentro desse ranking. Isso é muito ruim, né, para a nossa cidade, mas isso é questão de gestão, tanto da Unital como gestão na área pública. E como educador eu tenho certeza que a gente vai melhorar, né? Eu acho que a participação, quando eu falo que a participação pública, de uma gestão pública da população, é tão quanto importante numa participação dos universitários junto à reitoria, né? Quando eu acho que na nossa gestão a gente propõe a escolha do reitor com a participação direta dos universitários, isso é muito importante. Então, por isso que eu falo para você, eu acredito na Unital, acredito em Taubaté, nós temos condições sim de melhorar essa universidade, essa faculdade, em todas as faculdades de Taubaté. O próximo eixo agora é saúde. A LGBTfobia mata uma pessoa a cada 28 horas no Brasil.
e exclui do convívio familiar, social, educacional e de trabalhos militares, em especial a pessoa transexual e o travesti. Quais são as suas propostas para enfrentamento à discriminação e evasão escolar e para a inserção no mercado de trabalho de pessoas trans? Pois é, gente, isso é preconceito. Um país, o Brasil ainda continua preconceituoso, não só nessa questão. Na questão de raça, na questão da pobreza, mas é o seguinte, eu entendo que é necessário o respeito ao próximo, independente de opções sexuais, né? A gente tem que respeitar o ser humano, mas acho importante a valorização desse ser humano na inclusão do serviço, respeitando. Não vamos criar uma margem para que a pessoa tenha uma cota a ser cumprida. Isso eu acho que é preconceito. Como o governo federal fez isso com os negros, né? Não acho isso legal. Acho que a oportunidade para todos existe, mas com certeza, pessoalmente, como pessoa, como ser humano, eu acho que a oportunidade é ímpar, é única e temos que respeitar. Agora, dentro da nossa gestão, nós não vamos tolerar nenhum tipo de preconceito. Isso eu garanto para você. Vamos lutar para que haja o respeito em todos os setores, principalmente dentro da escola, no trabalho, e a opção sexual depende de cada um, e eu acho que precisa ser respeitado, não só a nível de Taubaté, mas a nível nacional, a nível de mundo, né? Somos todos filhos de Deus. A gente entende que quando há essa discriminação, nada acrescenta para a pessoa discriminada. Pelo contrário, né? Traz mais revolta e isso não traz benefício nenhum à sociedade, principalmente ao indivíduo. Temos que respeitar, sim, lógico, temos que respeitar. O próximo eixo é saúde. Sabemos que muitas pessoas que são usuários de tabaco, álcool e outras drogas fazem uso de substâncias psicotrópicas, desenvolvendo ou não algum tipo de dependência química. Na relação com pessoas que fazem uso dessas substâncias, há indivíduos que não pretendem ou não conseguem interromper o uso. Desse modo, nos casos que o indivíduo continua com o uso, existe a possibilidade do emprego de redução de danos, de modo que a pessoa faça uso de substâncias com o menor risco possível. Caso eleito, quais as estratégias serão usadas em seu governo para esses sujeitos que fazem uso de substâncias psicotrópicas, que não pretendem ou não conseguem interromper o uso de droga? Primeiramente, para esclarecer o que é psicotrópico, né? Um remédio usado através das farmácias da drogaria, manipulado e às vezes já industrializado. Isso é perigoso. Muito importante falar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, dentro da nossa gestão, nós vamos ter uma fiscalização forte na vigilância sanitária em relação a isso. É muito importante. O psicotrópico mata. Além da dependência que ele cria, ele mata. E destrói a família, né? Então nós temos que ter uma ação social junto com uma vigilância sanitária forte para inibir esse tipo de consumo do psicotrópico. Isso é violento. Aliás, o psicotrópico tem que ser cuidado de maneira mais eficaz e mais segura para que as pessoas não consigam chegar até esse tipo de dependência química que vai trazer muitos danos, não só à saúde, mas à sociedade em si. Eu tenho certeza, uma vigilância sanitária atuante, com o pessoal da saúde atuando fortemente, nós vamos inibir esse tipo de consumo e zerar. Isso não pode acontecer, né? Nós temos outros tipos de dependência, mas o psicotrópico é uma dependência lenta, né? E é proibida, todo mundo sabe disso, mas infelizmente as pessoas têm acesso. Nós vamos inibir através da Anvisa e outros órgãos competentes dentro da UADEL. O próximo eixo é o eixo de cultura. Quais os incentivos que a Prefeitura pretende oferecer para atrair investimento do grande número de indústrias, fábricas e comércio para a cultura e grupos de ação de cultura da cidade? Olha, primeiro a valorização da cultura nossa, que é bem esquecida, né? Nós temos que ter uma ação forte. Primeiro, valorizar a cultura dentro da Taubaté, que é inerte, é esquecida, praticamente nula. Turismo e cultura. Nós temos que resgatar a cultura taubatiana. Agora, como fazer isso? É ter uma equipe forte trabalhando. Nós temos dentro da cultura nossa, a cultura italiana, a gastronomia italiana,
nós temos o pessoal lá do figureiro, que a gente tem que valorizar muito. Agora, resgatando todo esse tipo de cultura, nós temos o jongo, nós temos capoeira, nós temos artistas esquecidos dentro do Taubaté, nós temos poetas anônimos, nós temos que resgatar tudo isso, fazendo um pente fino, fazendo de uma maneira, resgatando esse tipo de cultura. Agora, promover essa cultura é só estando dentro da gestão, estando em loco para desenvolver um processo onde todos esses artistas, toda essa cultura esquecida de Taubaté possa fomentar e gerando emprego, gerando renda também para Taubaté, para a própria cultura de Taubaté. Isso é importante, resgatar a cultura de Taubaté é um trabalho forte que a gente pretende fazer dentro da nossa gestão. É a segunda pergunta do eixo de cultura agora. Para a construção de políticas públicas, o importante é o uso de indicadores para mensurar e estabelecer parâmetros e metas. No setor cultural de Taubaté, percebe-se a ausência de dados confiáveis sobre o tema. Como o senhor pretende enfrentar este desafio? Como eu te falei agora há pouco, trabalhando forte, né? Eu acho que o trabalho da cultura, você tem um secretário de cultura atuante, entendendo, não sendo tão político, mas entendendo de cultura, eu tenho certeza que a gente vai transformar a nossa cidade, além de resgatar. Nós temos, eu falei para você da cultura italiana, eu falei para você a cultura mesmo, o próprio nome, Mazzaropi e outras personagens esquecidas de Taubaté. Eu acho que através de um trabalho com pessoas qualificadas, tenho certeza que a gente vai melhorar em todos os parâmetros a cultura de Taubaté. São N casos que têm que ser analisados, inclusive isoladamente, né? Nós temos a cultura, vamos falar, a cultura gastronômica dentro da cidade de Taubaté e região, que é muito rica, não só italiana, mas nós temos uma influência mineira e caiçara muito forte aqui na nossa região. Nós temos que qualificar. Por isso que eu falo, não são culturas isoladas que no final acabam se aglomerando, se juntando e trazendo uma generalização grande para o desenvolvimento e fomentando esse lado cultural. Mas nós temos que trabalhar forte. Eu entendo que a cultura, posso dizer para você, é a vida de uma cidade. Sem cultura não se vive, né? Temos que resgatar e cuidar da nossa cultura. O próximo eixo são os direitos sociais. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Estou achando baixo daqui, mas é que o som está para lá, eu acho. Também, né? Nós não estamos ouvindo a voz dela. Ah, então é ótimo. Vamos lá. No dia 27 de junho de 2016, a maioria dos vereadores, Milton Ramos, do PPS, o Diego Fonseca, do PSDB, Jofre Neto, do PSD, o Neneca, do PDT, Graça, do PSB, a Poliana Gama, do PPS, o Digão, do PSDB e a Vera Saba, do PMB, votaram a favor e aprovaram o requerimento que pede que a Secretaria de Educação retire da grade curricular da rede municipal o ensino de qualquer menção, que tire da grade do ensino municipal a menção, qualquer menção à orientação sexual, identidade de gênero e gênero. A Secretaria de Educação deferiu a tal solicitação, porém é preocupante como a comunidade LGBT e todas as pessoas favoráveis à política de direitos humanos, ao respeito às diferenças e ao ensino à tolerância que a Câmara Municipal e alguns outros candidatos à Prefeitura de Taubaté sejam favoráveis a esse retrocesso. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, é polêmico, né? Mas a gente tem que entender que o direito, repito novamente, o direito é adquirido, o direito é de todos. Eu acho que dentro da escola se faz, sim, necessário essa orientação, né? Mas é o seguinte, é bem polêmico, a gente não pode só responder para agradar. Nós temos que analisar a consequência de tudo isso.
Tem vereadores que concordam e outros não concordam, né? Eu, particularmente, como pessoa, né, eu não concordo com tal atitude. Eu acho que poderia ter outros meios e momentos dentro da educação onde a gente possa poder fazer tal uso desses conhecimentos de maneira que não afete tanto a educação, né? Não, quando eu falo afeta a educação, não é menosprezar ou diminuir a educação dentro da rede municipal, mesmo numa rede estadual. É a maneira que se faz. Então, tem outras maneiras que a gente possa se adequar e realmente transmitir alguma coisa sobre o tão polêmico caso que é esse que você acabou de falar. Mas agora a segunda pergunta dos direitos sociais. No ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo retirou do projeto que trata do Plano Municipal de Educação. Plano Nacional. Deixa eu pensar de novo, desculpa. No ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo retirou o projeto que trata do Plano Municipal de Educação todas as referências a questões de gênero. Do Plano Municipal de Educação de São Paulo. As temáticas relacionadas à igualdade de gênero podem estar presentes nos planos estaduais e municipais de educação, como forma de aprimorar a qualidade da educação superior. Desculpa, eu acho que eu pulei uma linha aqui. Vou começar de novo, tá? No ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo retirou do projeto que trata do Plano Municipal de Educação todas as referências a questões de gênero. Apesar de não ter sido aprovado pelo Plano Nacional de Educação, o PNE, e no Plano Municipal de Educação de São Paulo, as temáticas relacionadas à igualdade de gênero podem estar presentes nos planos estaduais e municipais de educação, como forma de aprimorar a qualidade de educação, superar as desigualdades e combater a exclusão escolar. Existe algum plano de abordagem escolar sobre gêneros e violência contra a mulher? Eu acho que existe, né? Com certeza. Eu acho que a gente... como eu falo, são itens bem polêmicos. Eu acho que a questão de gênero dentro da escola, se o Plano Nacional pensa assim, cada um tem uma maneira de se manifestar. Mas eu entendo que existe sim essa preocupação, e principalmente em relação à mulher, né? Eu acho que hoje há uma discriminação grande, quase um divisor de água, e a gente tem essa preocupação. Mas, como é de uma instituição estadual, de uma instituição não só municipal, mas eu acho que isso vem em relação ao Estado, nós temos que conversar Estado e município e procurar de uma maneira bem eficaz essa proteção, esse equilíbrio de gênero em relação à mulher. Precisa haver um respeito nessa questão, e eu tenho certeza que na nossa gestão a gente vai se preocupar muito com isso. O próximo eixo é o planejamento urbano. Qual o seu ponto de vista sobre o plano de mobilidade urbana? E você acredita que esse plano é legítimo e democrático? Você propõe mudanças? Se sim, quais? Se não, por que também? A questão da mobilidade urbana é bem complexa dentro de Taubaté. Mas é o seguinte, olha, Taubaté é uma cidade que não foi planejada. Ela só cresceu e pouco se desenvolveu. Quando eu falo que tem um diferencial muito grande em crescimento e desenvolvimento. Taubaté cresceu e não teve uma gestão organizada, né? Nós temos Taubaté, um centro de Taubaté bem caótico, e tem uma desvalorização da ampliação de bairros dentro de Taubaté, por falta de gestão, uma gestão política séria, uma gestão urbana séria. E quando você, há muitos anos atrás, gestores de qualidade, gestores profissionais, técnico e profissional, tivesse o cuidado, há muitos anos atrás, de organizar esse crescimento via centro, via
periferia, hoje Taubaté não estaria sofrendo o que sofre na mobilidade urbana. Como assim? Criação de avenidas mais largas nos bairros, infraestrutura de qualidade, um asfaltamento de qualidade, não é isso? Com isso você daria oportunidade da migração centro-bairro, porque você teria um bairro, Campinas é um exemplo, né? Sorocaba é outro exemplo, Itu é um exemplo legal para isso, na questão de mobilidade, porque valorizou em torno do centro de Taubaté, deu qualidade em torno do centro de Taubaté, fez com que de Campinas e Sorocaba, faz com que tenha uma valorização tanto imobiliária e uma questão de migração centro-bairro. O que não aconteceu, mas hoje é bem complexo, nós temos que agir fortemente. O que é? Inibir hoje dentro de Taubaté, quando se fala em mobilidade urbana, você fala em bairro, você fala em avenidas, vias, ruas, né? Que hoje são péssimas em Taubaté. Nós não temos, em relação à acessibilidade, é péssima dentro de Taubaté. Mas se a gente valorizar a periferia, bairro de Taubaté, a médio e longo prazo, nós vamos ter um resultado mais satisfatório. Não a verticalização dentro do centro de Taubaté. A verticalização é muito boa para o ramo imobiliário, não é verdade? Isso é importante. Para ele, sim, mas em questão dos taubatianos não seria muito importante. Porque cada prédio de 20, 30 andares, mas 60 ou 80 carros que é absurdo. Então, isso não só na questão de mobilidade, mas na questão de saúde, né? Respirar esse ar, o monóxido de carbono, eu vi recentemente uma reportagem, ele é cancerígeno, ele mata lentamente, assim como o cigarro faz, né? Então nós temos que ter um cuidado com esse excesso de veículos. Nós temos uma população de 167 mil carros hoje estabelecido dentro de Taubaté. Há 5 anos atrás eram 120 mil, né? Nós, se considerar de 305 mil habitantes hoje em Taubaté, tirando crianças, jovens, aqueles que não estão mais habilitados, sobe 180 mil, então é quase um carro para cada habitante. Eu considero quase um carro e meio por habitante de Taubaté. Isso é muito ruim. Então, a questão da mobilidade urbana é fazer um planejamento médio e longo prazo, descentralizando de vez nossa querida Taubaté, né? Verticalização, não. Sei que é ruim, mas dentro de Taubaté, você inibir a verticalização, melhorando a entrada, porque hoje Taubaté fica uma cidade só de saída, né? Ficou tchau querida Taubaté, não é isso? Tchau querida Dilma, agora é tchau querida Taubaté. Você vê ali na saída da Petrobras ali saída para o Belém, que vai para Ubatuba, ficou saída, nós não temos entrada. Aqui a outra saída lá da Chevrolet, temos só uma saída, né? Nós temos que viabilizar isso, a mão e contramão é necessário. Mas tem um túnel ali que liga a Baronesa com Santa Luzia, se a gente pudesse melhorar, essa abertura desse túnel vai viabilizar muito, melhorar a mobilidade urbana. Agora a segunda pergunta do planejamento urbano. Há uma vertente do planejamento urbano que visa cidades sustentáveis e cidades para pessoas, cuja implantação está surgindo de modo progressivo nas cidades de todo o mundo. Porém, ainda de maneira tímida nos municípios brasileiros, considerando a crise hídrica de São Paulo, sendo o estado mais rico do Brasil, e o modo delinquente como são tratados os córregos de Taubaté, o que você tem em seu plano de proposta que envolva e trate a relação entre desenvolvimento econômico, patrimônio natural, com ênfase para o uso dos recursos hídricos? Bom, com certeza o patrimônio, os recursos hídricos, nós temos que captar e valorizar isso. Agora, eu concordo com você. Eu estive visitando a nossa área rural e realmente os rios, matas ciliares, assoreamento está péssimo, né? Cada dia nossos rios esquecidos. Através de uma gestão financeira forte, enxugamento da mata, destinando verba
para a preservação dos nossos rios é muito importante. Eu digo para você, uma reportagem recentemente que eu pude assistir, no interior de São Paulo, o incentivo aos pequenos sitiantes que valoriza matas ciliares, que preserva as minas. Como assim? O poder público incentivando, através de valores de um salário mínimo, um salário e meio, ajudando o plantio justamente onde tem as pequenas vertentes minas. Isso é muito importante. Então esse patrimônio a ser destinado, o que nós podemos fazer? Uma integração. Poder público, poder privado, incentivando os pequenos sitiantes, valorizando esse sitiante, informando tecnicamente esse sitiante. É importante sim. Isso é vida. Água é vida. Nós precisamos agir fortemente. Agora, não só o poder público, nós temos que conscientizar a população, quem faz uso das matas, faz uso das minas. Porque hoje você quer fazer uma agropecuária, você quer fazer um plantio e você esquece da conservação das minas, conservação dos córregos, e isso tem agredido muito. Agora, isso é conscientização humana. Eu acho que uma ação educativa junto com tudo isso, eu acho que a gente vai ter um produto final satisfatório e preservando tudo que é de rico, que é a nossa água. Agora a segunda pergunta agora é a primeira pergunta do desenvolvimento rural. O acesso à educação gratuita de qualidade é um direito de todo cidadão. Os cidadãos do Brasil, em um dever de todas as esferas governamentais, sendo o município responsável por proporcionar creches, pré-escola de ensino fundamental, isso é o dever do ensino municipal, né? O reconhecimento de que as pessoas que vivem no campo não têm direito a uma educação diferenciada daquela oferecida para quem vive nas cidades é recente e inovador. E ganhou força a partir da instituição pelo Conselho Nacional de Educação de diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Esse reconhecimento extrapola a noção de que o espaço geográfico compreende as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral de cada indivíduo. Para atender a essas especificidades e oferecer uma educação de qualidade adequada ao modo de viver, pensar e produzir da população, identificadas com o campo, vem sendo concebida a educação do campo. A Unital já ofereceu uma licenciatura de educação do campo com parceria com o MEC. Portanto, o tema não é novo em Taubaté. Nesse sentido, os assentamentos e a reforma agrária, por agregar grandes números de família e contar com áreas públicas coletivas que podem ter seu uso cedido para a implantação de escolas, tem grande potencial para abrigar salas de aula. Outra vantagem das escolas de campo, além das citadas, é a garantia de que a criança não tenha de viajar longas distâncias para estudar diariamente, para ter acesso ao seu direito de educação. Assim, qual a proposta para a educação no campo em Taubaté, que compreende todas as famílias que vivem na zona rural, especialmente nos assentamentos de reforma agrária? Olha, é importante dizer o seguinte: antes de chegar à escola, nós temos via para chegar na escola. Bom, vamos falar do município. Nossas estradas, acho que tem 180 quilômetros de asfaltamento, péssimo, esquecido de 20 anos atrás, que foi confeccionado. Então não adianta você ter escola e o acesso para a escola está passando em buraco, rios, ponte quebrada, abandonada a estrada. Antes de chegar na escola, nós temos que ter via, qualidade de via para poder chegar. Agora, que existe um diferencial, existe, entre escola rural e a escola praticar a aula dada na zona rural e a aula dada dentro do município, né? Isso traz até um desconforto ao educador, porque viaja, o tempo, tudo. Mas é preferível que um indivíduo faça esse translado do que 20, 30, 40 alunos, né? O professor, como eu sou educador, a gente está sempre se oferecendo, se sacrificando por uma educação melhor para o nosso país. Mas, como eu te falei, antes de qualquer atitude é melhorar as vias que chegam até as escolas. Eu acho interessante
Primeiro, a valorização do educador. Cumprimento do plano de carreira, aula dada, aula preparada, né? E essa aula distante tem que ser reconhecida através da lei de 1/3. Mas eu queria dizer para você o seguinte: vamos valorizar na nossa gestão, mais do que nunca, primeiro melhorando a condução, primeiro via, segundo a condução que leva esses alunos até as escolas, né? Depois a estrutura dessa escola dentro da zona rural. Porque existe sim essa diferença grande da estrutura interna numa sala de aula na zona rural e dentro da cidade. Apesar que Taubaté não tem muito essa diferença não. Está tudo uma bela, uma porcaria. Fora, dentro da zona rural e dentro do espaço cidade. Então nós vamos ter que melhorar, não só na zona rural, mas melhorar dentro de Taubaté. Quanto à qualidade da didática, eu creio muito na qualidade do educador. Eu acho que não tem muita diferença na área de didática, mas nós temos que dar esse conforto ao aluno da zona rural, porque é uma distância grande, né? Que às vezes, mesmo estando na zona rural, sai de um bairro um pouco mais distante, porque ela não está descentralizada no todo. É uma escola onde, por exemplo, no Mujolinho, que atende da Caíra, atende do Sete Volta, é uma escola só. Eu tive ontem jantando com o pessoal da roça e a gente pôde ver o sacrifício que é. Mas é o seguinte: primeiro é via, segundo condução, valorização desse educador, que é um sacrifício enorme, né? E a valorização do prédio, do espaço físico, eu tenho certeza. É um conjunto de fatores onde todos serão valorizados, que a gente vai conseguir ter uma escola na zona rural. E você também falou sim em relação às pessoas que não... Os assentamentos de reforma agrária. Da reforma agrária, pois também um fato bem delicado. Nós temos que olhar, então Taubaté tem muito pouco, é bom que você saiba, eu acho que Tremembé tem bastante, mas Taubaté é muito pouco que isso vem acontecendo. Temos aqui perto da Vigor, antiga Vigor, perto da Comevap, mas já está estabelecido, já tem outro nível, né? Taubaté quase não acontece isso, não sei se você tem esse conhecimento, mas lógico, sem diferenciação, é para todos, educação é para todos, branco, preto, menos favorecido, rico, pobre, não tem isso. Tem que ter educação de qualidade, é para todos. Agora a próxima pergunta do eixo esporte. Como trazer mais eventos? Eu poderia complementar mais um. Tem tempo? Da primeira pergunta? Não tem tempo, aqui a gente tem que dar muito tempo para todo candidato. Como trazer mais eventos esportivos para Taubaté, como os Jogos do Interior, os Jogos da Juventude e os Jogos Regionais, que além de incentivarem a prática esportiva, aquecem a economia e incentivam o setor turístico também? Bom, eu queria só salientar em relação à educação que você falou anteriormente, eu quero dizer uma coisa séria: não há perseguição dos educadores de Taubaté, não há perseguição dos educadores de Taubaté. O educador é o professor, é a magia, é a prosperidade, é o exemplo do cidadão, não há perseguição. Mas eu queria dizer para você que, quanto aos jogos, ao esporte, como incentivar isso. Eu sou esportista, fui gerente das categorias de base do esporte com Taubaté. Lógico, mais do que nunca, proporcionar junto. Às vezes não é só poder público, gente, que deve gerenciar, cuidar e administrar de uma cidade. Você tem que atrair, né, outros investidores como empresários, né? Isso é importante para uma gestão promissora, uma gestão inteligente. Eu acredito que um gestor inteligente, não político, mas técnico e profissional, junto com bons empresários, pessoas que gostam, amam a nossa cidade, respeitam a nossa cidade, jogos regionais, jogos da juventude, mais do que isso, meu amigo, é valorizar os jogos interbairros, mais do que isso é tirar a criança da rua, valorizando com esporte, né? Valorizando, por exemplo, a escola integral. Você tem a escola integral de manhã, à tarde você tem uma recreação com esporte, um curso profissionalizante para essas crianças.
É um trabalho, é um consenso, é uma engrenagem onde o esporte ele traz qualidade de vida, ele traz promoção da saúde, não é verdade? Então, lógico, sim, na nossa gestão, esporte e juventude, jogos regionais, tem um apoio total da nossa gestão, mas com a participação da população, a participação empresarial, isso é importante. Vamos estar assim, compactuados, juntos, estimulando, incentivando, coordenando, ajudando de maneira direta e indireta toda essa prática do esporte. Tem total apoio na nossa gestão. O próximo eixo é meio ambiente e sustentabilidade. O senhor candidato, sabendo-se da necessidade de integrar o campo e a cidade em ações voltadas para a conservação ambiental e dos recursos hídricos, o senhor considera pertinente o investimento em programas como pagamento para serviços ambientais, implantação de corredores ecológicos nas áreas rurais? E como isso pode ser desenvolvido em Taubaté? Eu acabei de dar um exemplo recentemente, o incentivo aos pequenos sitiantes, concordo, sim, o incentivo. Isso é importante. Nós vivemos num país capitalista, onde os impostos e encargos é muito grande, mas é demais, é exagerado. E principalmente quem está na zona rural. Você pensa que é fácil conviver e viver numa zona rural, manter seu sítio, manter sua cerca, né? Cuidar dos rios, manter teu gado, manter seu galinheiro, enfim, trabalhar, auto se sustentar, tirando do seu sítio. É difícil. Então, o que eu quero dizer para você, é importante sim o poder público atuar, ajudar, como? Com tecnologia, ajudando. Nós temos um agropecuário, por exemplo, um pequeno sitiante que é a Comevap, parece que não aceita um retireiro com menos de 40 litros de leite aí, então ele não é que menospreza, não interessa para essa empresa. Como entraria o poder público ajudando esse sitiante? Com tecnologia, ajudando com equipamentos, promovendo para ele isenção de algum tipo. ISS em Taubaté, que é 5%, numa geração de emprego como microempreendedor dentro do seu espaço, na zona rural, na área rural. Tem sim, tem meios, e tem outros meios, os sitiantes menores ainda, que não tem agropecuária, mas que tem uma horta, e essa horta nós poderemos fazer em conjunto com o município, trazendo essa horta, a colheita dessa horta, ajudando através de insumos, ou através de uma tecnologia, de um agrônomo, incentivando esse pequeno sitiante e absorvendo esse produto. Como? Nas creches municipais, trazendo qualidade de alimento para nós. É importante, essa geração, essa integração, município, poder público, área rural é muito importante. Agora precisa, o seguinte, promover isso aí. De que maneira? Dessa maneira que eu te falei, outras coisas. Tem a gastronomia na zona rural, na área rural, que é muito importante. Hoje é quase uma realidade para Taubaté. Por que não um incentivo de pequenas pousadas? O turismo rural para Taubaté, que é esquecido. Aliás, Taubaté é esquecido em quase tudo. Saúde, turismo, esporte. Na nossa gestão, a gente vai requalificar, nós vamos fazer que volte novamente a vontade do homem do campo, permanecer no campo, né? É bem esquecido nesse universo de 205 mil habitantes para Taubaté, e nós só temos 6 mil homens ou 6 mil pessoas lá fixadas no campo. Olha o transtorno que isso. Daqui a pouco, meu amigo, nós não temos o que comer em Taubaté. Acabou a geração homem-campo. O próximo eixo e o último eixo é o desenvolvimento econômico. Oi? Nestas eleições tem sido comum a proposta de diversificar as atividades econômicas de Taubaté, investindo no turismo como alternativa viável para a geração de emprego, mas sabemos que esta área exige um grau de qualificação profissional, com cursos que não estão disponíveis na cidade. Qual a sua proposta de investimento em capacitação profissional para o setor? Olha, amigo, você tem razão. Chega a ser uma piada, desculpa esse termo um pouco irônico da gente, que o ex-prefeito aqui num debate nosso qualificou que ele gerou 400
400 cursos profissionalizantes, 400 pessoas puderam ter acesso a esses cursos, né, profissionalizantes. Agora eu pergunto, são 400. Para onde que vai isso? Cadê a geração de emprego? Quem vai acolher esses 400? Como? Onde vai ser absorvido esses 400? Então é o seguinte, qualificar o indivíduo é importante. Ter esse processo de qualificação é importante numa sociedade. Mas em conjunto com essa qualificação, essa geração, quando você falou na diversificação do parque industrial, lógico que é importante. Eu como gestor entendo que é importante. Porque nós temos aqui uma área bem específica que é o automobilismo, que é a Ford, Volks. Por quê Ford e Volks? Porque quando uma Volks abandona ou vai embora, uma Ford, quantas famílias ficam desempregadas? É isso? Quanta fome se passa? A diversificação é importante. Como diversificar? Lógico, dando credibilidade, acolhendo o empreendedor que vem para Taubaté. Uma isenção de impostos, às vezes nosso vice-prefeito que me acompanha fala que é difícil essa palavra isenção de impostos, mas não é só questão de isenção, é acolher o empreendedor que vem para Taubaté em toda a sua necessidade, coisas que não é feito. Olha, veja bem, a geração da diversificação de um parque industrial não refere só à indústria, a transformar o produto. Nós temos outro tipo de indústria, tem uma agropecuária que eu acabei de falar, tem uma própria cultura, o próprio turismo em Taubaté que é esquecido. Então temos que resgatar, por exemplo, é um trabalho forte, é um trabalho em conjunto. Então eu digo para você, amigo, temos condições sim de trabalhar. O que precisa é dar condição às pessoas, ao indivíduo, aos PJ, às pessoas jurídicas que querem se estabelecer em Taubaté, que são realmente menosprezados, esquecidos, e só vêm com o interesse de alguns gestores, o interesse de alguns vereadores. Com certeza, é como vocês sabem disso. Privilégio para alguns. Na nossa gestão não tem privilégio, porque não tem coligação, não tem loteamento de cargo, não tem loteamento de secretaria nem de departamento. Nós vamos agir forte. Gestão inteligente, gestão promissora, gestão pensando no futuro. Eu não penso em Taubaté para a sua família só daqui a 2 anos. Eu penso em Taubaté para os meus netos, para os seus filhos, os netos que virão. Taubaté precisa se desenvolver, crescer e cresce, germina naturalmente. Uma cidade rica, geograficamente bem localizada. Quero um desenvolvimento de Taubaté presente e futuro. Agora a parte das perguntas por eixos acabaram e a gente vai abrir para a pergunta do público, tá? Aí a partir de agora o senhor tem 3 minutos ali. Sim, claro. Eu ajudei depois, prefeito, falei 400, eu fiquei com dó, eu fiquei com um pouquinho de dó. Uma coisa assim. Sei bem, tomara isso. Tá. Mas vou tomar de dor de cara. Mas aqui é que nem o ex-prefeito, né? Alguém do público tem alguma questão a fazer? Pergunta, posicionamento, Agora está livre. Candidato, como você é empresário, tem essa experiência na administração privada, como é que você considera a questão da administração pública? Você considera que é igual a forma de gerir algo privado, ou que a administração pública e privada são coisas diferentes e se pautam em princípios diferentes? Não são coisas diferentes, são administrações. Uma pública e uma privada, mas são administrações. As duas requerem o quê? Qualidade, gestão.
conhecimento de causa, logística, tudo tem a ver, sim. Elas estão integradas, porém, o divisor de águas está aí, que uma gera lucro e a outra gera o quê? Qualidade de vida. A outra gera saúde, a outra gera emprego e renda. Dentro de uma situação privada, com 36 anos, eu sempre me preocupei em não ter vermelho na minha empresa. É isso? Uma empresa ela tem que dar sua continuidade. E já na empresa pública, o que é a preocupação? É a mesma, porém não tem lucro. O lucro gerado numa empresa pública é a coordenação e administração da finança em prol de uma qualidade de vida. Se você tem licitações corretas, não promíscuas, e como acontece nas maiorias das gestões do Brasil, isso traz uma qualidade de vida socioeconômica. Então, são integradas sim, porém, uma visa lucro e a outra visa comprometimento na qualidade de finança, fomentando sim a qualidade socioeconômica de uma sociedade. Lógico que existe uma sociedade envolvida na empresa privada também. Mas mais do que nunca, a responsabilidade numa empresa pública é bem maior e superior em relação a uma empresa privada. Porque você tem quantidade de pessoas que dependem de um bom andamento, de uma boa administração. O câncer, se assim eu posso dizer, numa administração pública, são as licitações. Quando isso, bem administrado e fiscalizado, tenho certeza que não só Taubaté, não só São Paulo, mas o Brasil vai se desenvolver com transparência, com qualidade, com respeito, né, à sociedade. O Brasil, infelizmente, desde o seu descobrimento, nós temos essa lei de Gerson, lei das vantagens. E, graças a Deus, o Brasil está melhorando, o Taubaté está melhorando. Taubaté tem que se desenvolver não só na questão física, fisiológica, mas na questão cultural. E Taubaté está melhorando, e eu tenho certeza que na nossa gestão pública vai melhorar bastante, com a experiência que a gente tem na gestão privada. De um prefeito que acabou de ser condenado pela justiça, uma pena bastante alta, de 38 anos, a esposa também. Nós temos o atual ex-prefeito, né, o Tio Júnior, também cassado pela justiça. A imputação que foi dada a ele foi de envolvimento em um quadro de corrupção. A pergunta para você é a seguinte: trazendo a história de vida que você tem, a sua formação familiar de homem de bem, de homem honesto, respeitado perante a sua família, seus amigos, você se sente preparado para não cair nas armadilhas dos vícios políticos que estão terrivelmente incrustados na história de Taubaté? Você se sente preparado para não cair nessas armadilhas? Boa pergunta. Capciosa essa pergunta. Lógico que eu estou preparado, com certeza. Um homem, ele não pode só, viu, doutor, ter ficha limpa. Um homem constituído na sua individualidade como vida limpa. Porque muitos sabem que ficha limpa é fácil ter, né? Um habeas corpus, uma liminar, você fica com ficha limpa. Mas quando o homem, o ser humano, o indivíduo é constituído de vida limpa, é diferente. Eu queria te dizer que eu fui convidado, esse seu lembrete, já na preparação da nossa pré-candidatura ou candidatura, o bichinho da corrupção tentou invadir meu ser, o meu coração, nos convidando: deixe a sua candidatura, venha para cá, venha compor, venha fazer isso ou aquilo. Pois sou um homem preparado, que eu tenho uma vida resolvida. Eu costumo dizer que eu não vim lá de baixo, eu vim de uma faculdade chamada Feira. Lógico, me formei depois em matemática, fiz física, fiz até o 5º ano de engenharia, fui para Sorbonne, França, tive alguns títulos, mas que não me credenciaram como ser humano. O que me credenciou como ser humano? A educação que eu tive, princípio,
né? Mais do que isso, um homem que tem temor a Deus, ele respeita publicamente, ele tem que respeitar as condições do indivíduo dentro do município. Então esse bichinho da corrupção não vai me atrair não, porque eu não quero falar em valores, mas que eu fui cutucado, que eu fui que nos atentaram, mas eu tenho certeza que eu sou um homem do bem, estou forte, sou a coragem, viu, doutor? A primeira que eu quero dizer para vocês, só a nossa candidatura solo já é um exemplo de dizer que é o seguinte: estou forte, estou preparado. Na nossa gestão, tenho certeza que vai ser uma gestão transparente, uma gestão de diálogo. Eu sei que a Câmara Municipal tem uma influência muito grande em relação ao Executivo. Tem porque se dá brecha para isso. Mas tem uma coisa maior que o Legislativo, maior do que o Poder Público e o que o Ministério Público, se chama povo. Como eu sou do Movimento Vem para a Rua, presidente, coordenador do Movimento Verde e Amarelo Vem para a Rua, eu estou preparado, sim, forte. Agora, não concordo com a situação, e é vergonhoso para Taubaté, né? Eu não quero entrar em questão de mérito, mas falar aí que 38 anos de uma condenação do ex-prefeito, o atual prefeito fazendo o que está fazendo para a nossa sociedade taubatiana, né? Está zombando com a cara de cada taubatiano, que aí, sabendo que ele está inelegível, que ele não pode ser candidato. A Taubaté está na hora de acordar, e tenho certeza que Taubaté vai acordar e bons ventos virão para Taubaté. Gostaria que vocês acreditassem na nossa gestão como cidadão. Para encerrar, mais uma pergunta? Você acredita nas delas? Tá, então depois ele vai perguntar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Danilo. Como candidato e como interessado, portanto, no posto executivo maior do nosso município, como o senhor vê o papel dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, dos coletivos, como todos esses que foram anunciados aqui no começo, que organizaram essa conversa? Qual é o papel desses grupos organizados da sociedade civil no trabalho do prefeito ou na gestão executiva? Como o senhor vê que é o papel desses grupos? Porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a mudança do trânsito em Taubaté. Ela, aparentemente, como o prefeito, o prefeito, ex-prefeito, né? Engraçado. Explicou recentemente, foi feito um estudo, foi contratada uma empresa, mas o que todo mundo reclama é que faltou o diálogo com a sociedade civil para que aquelas mudanças fossem feitas de uma maneira que não houvesse tantos danos, como, por exemplo, aqui mesmo nessa sabatina já foi dito por um outro candidato, que existe empresário em Taubaté que está adoecido, causou desemprego na cidade, ou seja, tem impactos. Então, por mais bem intencionado que seja o poder público, tem que ou deveria se dialogar com os movimentos sociais. Qual é a visão do senhor sobre as organizações organizadas da sociedade civil? Nossa, uma visão benéfica. Pelo amor de Deus, bem, esses grupos não podem parar. Deve continuar. Por favor, continue. Nos ajude como gestor público. Tem sim uma administração pública. É meio balela, meio fictício ficar falando. Uma gestão tem que participar, o povo tem que estar sempre. Lógico que tem. Isso nós já sabemos. Tem que ter a participação do povo. Mas esses grupos já politizados, já quase bem determinados, sabem o que querem, talvez seja interlocutor, intercessor junto à sociedade, os anseios da sociedade. Esse grupo é extremamente necessário, deve continuar. Eu vou falar além do grupo, tem a OSB, Observatório Social Brasileiro. Isso é muito importante numa gestão pública. Ele fiscaliza as licitações dentro de uma prefeitura. E eu pedi, sim, para esse grupo trabalhar junto na nossa gestão. Para quê? Para fiscalizar as licitações, para me fiscalizar, para tomar conta do que eu estou fazendo. Porque eu quero transparência.
uma governabilidade transparente é importante para o sucesso, para o desenvolvimento social e econômico de uma cidade. Gente, mais do que nunca, viu, Danilo, né? Mais do que nunca, faz-se necessário, deve continuar, tem que continuar. Nós precisamos de vocês, de todos os grupos. Como eu falei da OSB, é importante sim, junto com a sociedade. Às vezes a sociedade é inibida, não tem como participar, ela se fica ausente, ela cobra, mas tem medo, tem vergonha e às vezes é intimidada na hora de cobrar. A sociedade nossa é bem informada, mas é amedrontada, ela fica com medo de punição. Veja bem, a manifestação de um professor dentro da sala de aula em relação a um gestor que não está contente, como é que faz? Perseguição. Na área de saúde, perseguição. Tinha 3 candidatas à saúde na nossa chapa do PSDC, desistiram com medo, com perseguição. Não pode, a saúde não pode ter perseguição. Uma gestão ela tem que ser ampla e democrática. Acredito muito, muito que um bom gestor deve estar amparado e precisando demais desses grupos. Viu? Eu tenho certeza. Continue sim, todos os grupos é importante, uma gestão transparente, de qualidade socioeconômica, eu tenho certeza que vai ser muito importante. Mais alguma pergunta? Bom, candidato, boa noite. Boa noite. Eu acho que eu gostaria de saber se nesse meio político que a gente vive hoje no Brasil e também, principalmente até, se vale a pena ser honesto, você que veio de uma área que não é política, bem diferente, se vale a pena e também para você falar um pouco mais sobre o que você faria na área da saúde na cidade de Taubaté. Gente, vale a pena ser honesto a vida inteira. O indivíduo ele é constituído de consciência, não é isso? E a consciência do indivíduo, quando ela está com seus deveres cumpridos, como ser humano, como cidadão, como filho de, principalmente como filho de Deus, essa vida é passageira. Meu pai falava que essa vida não é rápida, ela é breve. O indivíduo tem que manter uma qualidade de consciência, de um dever cumprido, né? Lógico que vale a pena ser honesto. Dói, viu? É difícil ser um empresário honesto, é difícil ser um bom filho, é difícil ser um bom pai. Mas como isso está em cada ser, em cada indivíduo, devemos continuar assim fortemente. E quanto a outra pergunta que você me fez, foi a saúde de Taubaté. Gente, saúde de Taubaté é precária, com certeza. O atendimento primário dentro de Taubaté faz necessário. Gente, promoção da saúde é importante. A prevenção se faz com a doença. E promoção é com a saúde. Não se previne saúde, se previne doença. Promove-se uma saúde. O atendimento primário é importante dentro de uma sociedade. É o que antecede, é o que impede o aparecimento de uma doença. E Taubaté não se faz isso. A estratégia da saúde familiar é precária dentro de Taubaté. Nós vamos agir fortemente, melhorando esse tipo de trabalho, indo até a família através dos agentes comunitários, melhorando a condição de vida das pessoas. A promoção se faz necessária. Quando chegar lá no final, no ponto do iceberg, lá nós temos um produto, uma qualidade de saúde bem melhor para a nossa cidade. Lógico que a gente fala que é criar o pronto-socorro de idoso, trazer o hospital municipal para Taubaté, tudo isso é importante, mas a promoção da saúde é melhor. Isso desonera a prefeitura de Taubaté, isso evita as doenças. Então nós temos um trabalho forte na prevenção e na promoção da saúde. É esse o trabalho que a gente quer fazer. Trazer a carreta da mulher para Taubaté, criar a carreta masculina, o projeto Saúde Bucal. Nós temos um trabalho forte para Taubaté, em conjunto com a Unital, viu? A universidade vai ser necessária na administração de Taubaté. Eu quero estar em conjunto com a universidade. Isso é forte. 30 segundos. Mais alguma pergunta? Um questionamento? Não? Eu tenho. Mas se ele quiser fazer, fica à vontade também. Não quer dizer que eu estou fazendo o último. Então, vamos lá. São dois, na verdade, são bem rápidos. O primeiro é em questão em relação à política de drogas em Taubaté. A gente sabe que o município ele não tem responsabilidades a favor se é legaliza ou não. Isso não cabe ao município decidir.
Mas o fato é que pessoas usam droga em Taubaté. E a gente tem problema com o tráfico. Eu sou morador de bairro de periferia e a gente tem problema com o tráfico lá. Não tratando o traficante, mas estou falando do usuário. Qual é a política da prefeitura que você tem, a sua proposta com o prefeito, para tratar a pessoa que usa, não a pessoa que trafica? Ela está lá, ela está na cidade e não é uma lei que proíbe que o uso de droga que vai tirar da cidade, tanto que é proibido o uso e tem usuário. E a outra pergunta, na verdade, eu fiquei curioso. Você falou que o bichinho da corrupção cutucou você. Eu queria saber qual foi a hora que ele veio. Primeiro eu vou responder, em relação ao traficante, é lógico, só há corrupto quando há corruptor, só há traficante quando há consumidor. Agora, veja bem, é importante a ação educativa. Eu não gosto de ações repressivas. A ação educativa é muito importante no município. Como fazer isso? Como que você tira o consumidor desse traficante? Talvez com uma escola integral de qualidade, de manhã ensinando, à tarde com uma recreação, com um ensino profissionalizante. Cadê o consumidor? Foi-se embora. Isso é importante. Tudo gira em torno da educação. Isso é notório, isso é lógico que é. Então, essa é uma ação educativa. E os consumidores, dependentes químicos, não envolve só esse doloroso consumo. Eu acho que tem uma influência muito grande familiar, conduta da família. Olha, uma ação social através de assistente social, psicólogos, estendendo essa saúde. Quando eu falei a promoção da saúde, gente, não é a pessoa, a promoção da saúde em dor de dente, problema de útero, problema oftalmológico, problema odontológico, não é isso não, é promoção da saúde psicológica, o estado de espírito do ser humano taubatiano. Quando você combate através de um serviço social, uma psicologia bem aplicada, atuando no ESF, que é a Estratégia da Saúde Familiar, mas não só uma questão da saúde fisiológica, mas da saúde psicológica, você inibe também esse consumo. Isso é certo. Então nós temos aí a educação e nós temos essa ação educativa através de uma promoção social, através de um psicólogo, através de um assistente social. Então é um fator de conjunto. Eu não critico o dependente. Eu não critico. Se o poder público gerar emprego, ter uma boa escola, tenho certeza, vamos diminuir o consumidor. E diminuindo o consumidor, não tem traficante. Pior do que o traficante é o poder público inerte, é o poder público afastado, o poder público que não cuida do seu povo. Isso é o pior. Esse é o pior traficante. Talvez nós tivemos vários traficantes dentro de Taubaté desde 1983, esquecendo de cuidar dessa sociedade. Esses sim são traficantes. Esse perdeu o direito de fazer, perdeu a oportunidade de cuidar do povo taubatiano. E a próxima pergunta sua, qual que era, amigo? O bichinho. O bichinho da corrupção. Esse bichinho da corrupção. Aquelas, vem para cá, lá, abandona a sua campanha, aqui você tem privilégios, mas como eu tenho minha vida resolvida, graças a Deus, eu não... Olha, só as coligações. Quando você vê um partido, um lançamento de candidatura com 5, 6 mais coligações, é péssima. Presta atenção nisso aí. Vocês terão um gestor péssimo dentro de Taubaté. A sua saúde será vendida, a sua educação será esquecida e o seu esporte jamais será praticado. O tempo acabou do candidato. Tem mais algum questionamento? Alguma pergunta? Claro. Vou usar. Você disse que crescer é uma consequência natural, desenvolver exige um esforço. Em Taubaté, realmente, a situação da sua localidade é privilegiada, estamos próximos a Campos de Jordão, litoral, estamos entre Rio e São Paulo, a Via Dutra passa por aqui, é um nicho importante de desenvolvimento ter a Via Dutra por aqui. Eu percebo que crescer dentro desse contexto também cresceu no seu sentido pior da palavra. Por exemplo, da noite para o dia, nós nos deparamos aqui com uma Fundação Casa que não existia, não só para abrigar o menor em favor de Taubaté, mas de toda a região, quiçá de São Paulo. Temos também mais um novo, bonito presídio femininos, com muitas vagas, e isso aumentando também a população carcerária aqui, que são 10 mil.
Sabendo-se, Rosado, que dessa população de 10 mil presos que nós temos em Taubaté, o Estado não nos dá nenhuma contrapartida, e sabendo também que nesse percentual de 10 mil, mais de 80% são pessoas que têm no máximo 22, 23 anos de idade de média, e essa população, se a gente voltar em 2002, é exatamente quando o PT, tomou o poder nacional, e infelizmente ele fez uma bagunça muito grande na questão da educação. Esses jovens que estão lá poderiam estar trabalhando, ajudando seus pais, poderia ser uma força de trabalho, poderia estar no pé, na população economicamente aí ativa. Eu pergunto para você, Donizete, essas questões sociais, violência, o jovem que está preso porque não teve acesso à educação, a família de Taubaté, numa demanda muito grande, com mais de 400 audiências por mês lá, envolvendo divórcio, separação, luta por pensão alimentícia, prisão porque não paga pensão, mas esse pai que é o alimentante, ele acabou de perder seu posto de emprego, a política para emprego em Taubaté é muito falha. Essas questões todas, elas estão interligadas de uma maneira social muito forte. Esses indicativos são uma ferramenta muito importante para o gestor. A pergunta é se você, aproveitando aqui o gancho do Danilo, que falou da sociedade civil organizada, você pretende efetivamente ter esse espaço dentro da sua gestão, trazendo esses movimentos sociais como a grande voz da sociedade para colaborar, para te ajudar como um grande parceiro? Você tem essa visão e você tem essa pretensão de ouvir realmente a voz da sociedade Taubaté, que efetivamente, andando pelas ruas com você, eu vejo, eles estão cansados e envergonhados desse quadro nacional, e cansados e envergonhados desse quadro aqui de Taubaté, e eles clamam por mudança. Você se vê como essa mudança em Taubaté? Você tem que ser a própria mudança que deseja, não é isso? Esse é o início de um princípio de qualidade de vida. A tom de brincadeira, deveria cobrar um royalty de tanto presídios. Não cobra esse royalty da passagem do petróleo, do uso, cobrar um royalty aqui em Taubaté. Gente, é incrível como um gestor pode trazer uma péssima qualidade de vida a uma sociedade. Bernardo Ortiz, Peixoto, poderia simplesmente ter barrado, porque com uma influência governamental ele poderia ter inibido alguns presídios, algumas entidades, quer dizer, dentro de Taubaté, em torno de Taubaté e Pindamonhangaba. Não o fizeram. São questões políticas.